conosco. A Elisandra, Deus abençoe a Elisandra. E, enfim, todos, né, que estão aqui. Hoje, muitos irmãos não puderam vir, né, devido ao problema da gripe, da febre. O irmão Márcio também passou muito mal essa semana e roga também as nossas orações. A irmã Lodi, na última hora, uma comida fez mal e eu já orei por ela e ela não pôde vir. E o irmão Jonas, a irmã Valdecira também não puderam vir devido ao problema da gripe, da febre. E eu aconselho a vocês para se cuidarem, né? E não vamos esperar o governo dizer use máscara. É um decreto. Aí nós vamos usar porque é um decreto. Vamos usar máscara lá dentro da loja. Lá de fora não. Eu peço a vocês para se prevenir. Para se prevenirem o uso de máscara nas ruas, nas lotações, nos ônibus, no metrô, toda parte, porque a coisa está vindo feia. O irmão Josué veio porque não tinha mais ninguém para poder fazer a filmagem, né? E eu acredito que muitos irmãos gostariam de estar aqui, mas já não vieram devido a esse problema. O problema não terminou. Alguém diz assim, a pandemia terminou. A pandemia não terminou, gente. Você está entendendo? Não, a pandemia não terminou. Nós temos que nos cuidar, certo? Se cuida, né? Continue tomando água morna com limão, bicarbonato. Continue tomando o seu chá. Continua se prevenindo. A vacina é somente para levantar a imunidade, mas você tem que se prevenir, você tem que se cuidar da sua saúde. Não espere estar no hospital para poder se cuidar. Se cuide agora. Deus assim abençoa cada um dos irmãos. Os irmãos estão nos acompanhando através da internet, né? Deus os abençoe. Hoje nós temos o culto de Santa Ceia. Estamos fazendo a Santa Ceia aqui de acordo com os regulamentos, né? Com as tacinhas separadas. Deus abençoe vocês aí de Viamão, né? Que estão nos acompanhando, irmão Johnson, irmã Eva, os irmãos de Capão da Porteira também que estão nos acompanhando, os irmãos da África, irmão Manuel, aí Moçambique, que Deus abençoe, nos Estados Unidos, por toda parte. Temos uma grande audiência. Atos capítulo 17, versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. São Mateus 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Deus abençoe a leitura da sua palavra, podei-vos assentar. Eu usei essa escritura ontem, lá em Santa Maria da Boca do Monte, onde nós tivemos um culto maravilhoso, né? Deus abençoe os irmãos ali que também nos acompanham ali no tabernáculo. O tabernáculo está ficando muito bonito, né? Mais ou menos o tamanho desse salão aqui. Se não é maior, né? Mas bem parece que é o tamanho desse salão. E nós lemos essa escritura falamos sobre cercas denominacionais dentro da mensagem. Demos alguns toques, né, sobre essas cercas hoje, aquilo que separa o povo de Deus, né, que separa.
E esse espírito, ele é um espírito antigo, ele não é um espírito novo, é antigo, né? O espírito denominacional. E Jesus, falando com aqueles fariseus no seu dia, ele disse que eles tinham a chave da ciência e eles fechavam aos homens a porta do reino dos céus. Eles não entravam, mas também não deixavam ninguém entrar. Veja se esse espírito hoje também não está rondando hoje no mundo, né? Não entrais e não deixai também os outros entrarem. Agora, São Paulo estava em Atenas, na cidade da Grécia, segundo Atos capítulo 17, e ele estava pregando ali. Você sabe que uns pararam para ouvir ele, outros disseram, olha, é mais um paroleiro, né? Um pregador, deve ser um pregador de um Deus estranho. Agora, por que eles disseram que ele é pregador de Deus estranho? Porque a mensagem que ele trazia era desconhecida ali. Ele trazia Jesus e a ressurreição. Você pode ver em Atos 17. Jesus e a ressurreição. Eles nunca tinham ouvido aquilo. Eles sabiam sobre Júpiter, sobre Saturno, eles sabiam sobre Baal, eles conheciam sobre Moisés, mas não sabia nada sobre Jesus. Como um missionário, uma vez, na África, ele parou numa tribo e perguntou àquele ancião se ele conhecia Jesus. Ele disse, não. Se já morou por aqui, eu não sei. Não, aí você vê a ignorância, né? Lá nos confins das selvas. Hoje já o mundo conhece esse nome chamado Jesus. Mas veja, nós voltamos aos dias de Paulo, no primeiro século. Ele trazia algo estranho. Agora, Deus sempre vem de uma forma estranha. Conhecia aqueles atenienses, os judeus? Claro que conheciam, porque ali tinham os judeus. Conheciam eles a história de Israel? Claro que conheciam a história de Israel. Conhecia sobre Moisés e os profetas? Sim. E Jesus e a ressurreição? Não. Agora, você vê que a história também se repete. A história sempre se repetiu. Então, Deus, para tratar com o seu povo, ele usou 7 eras da igreja. Ele usou 7 cidades ali na Ásia. Então, São Paulo encontrou entre eles um altar. Tinha muitos altares. A história diz que tinha mais altares em Atenas. Não é Antenas, é Atenas. Tinha mais altares do que pessoas. Cada esquina você encontrava um altar a um Deus. Cada esquina. Nós vemos que isso aí existe no mundo hoje ainda. Hoje tem mais do que naqueles dias. E Paulo, andando por ali, ele encontrou um altar. E estava escrito ao Deus desconhecido. Eles tinham tanto nome de Deus que eles fizeram um e disseram, isso aqui é o desconhecido, é o que nós não conhecemos. E ali foi o tema do apóstolo São Paulo. Ele parou ali naquele altar e ali ele começou a anunciar a Jesus. Ele começou a anunciar o Deus que fez o universo, que criou os céus e a terra. Ali ele trouxe a sua mensagem, naquele altar, ao Deus desconhecido. Então, o susto do mundo naquela época, a mensagem que sacudiu melhor o mundo, foi Jesus e a ressurreição. Foi Jesus e a ressurreição. Quem era Jesus? Morreu, mas ressuscitou. E subiu ao céu.
Eles, para se salvarem, tinham que crer em Jesus e a sua ressurreição. Era uma mensagem estranha. Agora vejam, Satanás sempre trabalhou com cercas. Tinha tanta cerca, tantos altares, tantos deuses. Vamos voltar novamente na mensagem necessário já nascer de novo. O profeta falando também na mensagem o arrebatamento. Ele falando sobre cercas, ele usa um exemplo do homem que criava patos. E seus vizinhos também criavam patos, mas eles criavam em cercados. E os patos, eles têm a mesma natureza. As galinhas têm a mesma natureza. Os porcos têm a mesma natureza. Foi assim que Deus fez. Os patos gostam de água. As galinhas não gostam de água, só para beber. Elas gostam de ciscar. Então, o profeta contando, esse homem criava patos, muitos patos, e eles queriam ter companheirismo com os outros patos da vizinhança. Companheirismo, mas não podiam por causa da cerca, por causa da muralha. Eles não podiam ter companheirismo. Nós louvamos a Deus pela sua bondade e o companheirismo de vocês e as portas abertas que o Senhor nos tem dado. Parágrafo 19. E através desses homens de negócio, eu tenho sempre argumentado. Eu creio nas pessoas em denominações, porém não tenho muito tempo para exortar denominações, porque cada uma constrói uma cerca em redor de si. Cada um. Nós tivemos Lutero, Zwingli. Lutero sacudiu o mundo sem internet. Ele sacudiu o mundo sem televisão, um mundo sem rádio. A mensagem de Lutero sacudiu. A justificação pela fé. Lutero protestou contra o catolicismo, sendo ele um padre católico. Agora, Deus não precisa, naquele tempo Deus não precisava, sendo que hoje tinha que se manifestar o microfone, né? Essa alta tecnologia, mas com Lutero Deus não precisou disso. A mensagem que ele trouxe sacudiu o mundo, sacudiu a igreja. A igreja queria matá-lo, a igreja queria apagar sua voz. Mas Lutero trouxe a justificação pela fé. Agora veja, porque o catolicismo vivia dentro de uma cerca, como vive até hoje. Lutero foi aquele que rompeu, levou o povo a uma liberdade para adorar a Deus, para ler a Bíblia, para deixar de adorar imagens. E a mensagem dele tinha um tema, a justificação pela fé. Agora, depois que Lutero morreu, o que fizeram os luteranos? Formaram uma denominação, um sistema, fizeram outra cerca. Fizeram outra cerca com a mensagem de Lutero. Mas Deus nunca fica dentro de cerca. Deus nunca fica dentro de sistema. Deus avança. E aparece John Wesley na Inglaterra, um missionário fracassado. Deus, ele gosta de usar um homem, uma mulher, quando chega no fracasso. Wesley chegou a dizer,
Eu fui aos Estados Unidos para converter os índios, eu mesmo tinha que ser convertido. Ele reconheceu que ele não era convertido. Um missionário, o Carlos, o seu irmão, disse, ele considerava o Wesley o homem mais espiritual da Inglaterra. O homem mais espiritual disse, eu não sou convertido. O problema é quando a pessoa pensa que é e não é. E aí é onde está a queda. Quando você pensa que você é e você não é. E John Wesley, o homem mais espiritual na visão de Carlos, o grande cantor, ele chega a dizer na sua pregação, eu preciso ser convertido. Aí Deus se agrada disso quando você vê que você precisa ser convertido. Você já fez uma oração assim, Senhor, me converta? A oração do Salmo 51. Você já encaixou dentro do Pai Nosso? Você sabe que o Pai Nosso é o coração de Jesus. Você nunca ouviu o Pai Nosso no Antigo Testamento? Você vê o Pai Nosso em São Mateus 6. Os discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então tinha a oração de João, que ele ensinou aos seus discípulos, e aí Jesus ensina o Pai Nosso. Agora veja, leia o Pai Nosso. Vamos ver se nós nos encaixamos ali. Porque às vezes você pode orar 1 hora, 2 horas, durante o dia, mas você não se encaixa dentro do Pai Nosso. Você não perdoa. Né? Você não perdoa. Você quer perdão, mas você não perdoa. Aí o Wesley, John Wesley, ele viu que ele precisava ser convertido. Aí Deus lhe deu uma mensagem. Agora, quando o homem vê e reconhece que ele precisa ser convertido, Deus lhe dá uma mensagem. Santificação pela fé. Não era justificação. A palavra justificar quer dizer julgado e ser considerado inocente. Foi quando você veio a Cristo. Ele te considerou inocente, esqueceu o seu passado. Você se arrependeu, se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, confessou a Ele os seus pecados. Mas agora você entra no processo da santificação por fé. Que mensagem! A mensagem de Lutero foi tremenda, mas olhe essa mensagem. Lutero não teve uma mensagem para tirar o cachimbo do povo, para tirar o vinho, o uísque, mas Wesley tinha uma mensagem para tirar o cachimbo. Lutero deixou o cachimbo, deixou o charuto, porque a sua mensagem não era para aquilo ali. Ele não era o homem para trazer aquela mensagem. Você pode ver que ele se denomina dentro daquela mensagem. Justificação com cachimbo, charuto, bebida alcoólica e tudo. Mas Deus está levantando um outro para tirar o povo daquela cerca, daquele sistema. Ele está levantando John Wesley. A mensagem que sacudiu o palácio do rei da Inglaterra. A mensagem que sacudiu a Irlanda, a Europa toda. A santificação por fé. Até hoje é uma mensagem tremenda, mas Wesley, Deus recolheu. Chegou o fim, o seu último sermão, a sua última refeição, que vai chegar para nós, o último sermão, a última refeição, né, o último passeio de carro. E aí chega a hora que Deus nos chama. Temos que estar pronto, ter combatido o bom combate, como São Paulo.
É como hoje morrem as pessoas, o pessoal bota lá, combati o bom combate. Mas se a pessoa estivesse viva, ele ia dizer, eu não combati, não. Fui covarde. Fui infiel. Mas John Wesley partiu. E o que fizeram com aquela mensagem que sacudiu a Europa? Denominaram. Veja, denominaram. Tentaram prender Deus dentro de uma cerca de novo. Dentro de um cercado. Gente, quando você não tem um cercado, você luta pelo seu direito. Quando você tem um cercado, você só vai até ali. O inimigo tenta entrar, mas ele vem só até ali, mas ele vai querer derrubar a cerca. Mas quando você não tem cerca, tem que haver respeito. O inimigo tem que conhecer o seu limite, sem cerca. Wesley pregou um tempo sem cerca, mas os wesleyanos pregaram com cerca, com denominação. Lutero pregou um tempo sem cerca, livre. E ele chegou a dizer, numa das suas pregações, dos seus livros, se eu morrer na cama, será uma vergonha para o Papa. Ele desafiou o Vaticano. Ele não tinha cerca. Mas os seus seguidores, os fanáticos, como diz o profeta, os fanáticos fizeram uma cerca em torno daquela mensagem, organizaram ela, da mesma forma fizeram com Wesley, com a mensagem de Wesley. Eles não podem organizar quando o mensageiro está vivo. Mas quando o mensageiro morre, organiza, denomina. Por isso que Deus começa a trabalhar com outro. Foi o que o irmão Brana disse. Deus terá um homem depois que eu partir. Agora um homem para trazer o quê? A mesma mensagem. Como Lutero foi o broto, o Wesley foi a borla, os pentecostais foram a espiga. Aí vem os pentecostais sem barreira, com línguas estranhas, visões, orações, profecias, restauração dos dons. Que coisa linda, mas os metodistas não podiam sair da cerca para receber o Espírito Santo. Eles estavam numa cerca. Não, Wesley pregou a santificação. Os luteranos também não podiam sair do seu cercado, como os patinhos, querendo ter companheirismo, mas não podiam por causa da cerca. Sentindo o cheiro daquela água com vontade de nadar, mas não podiam por causa da cerca. Mas logo os pentecostais também fizeram suas cercas. Morre William Seymour e os grandes outros homens, Raiudes, eles fizeram suas cercas. Eles se denominaram em batismo, em falar em línguas. Cada um fez a sua cerca. E a palavra, o grão aparece. Brana! Não podiam sair da sua cerca. Deus teve que levantar os homens cristãos de negócio para abrir as portas para que o irmão Brana pregasse, para que o mundo conhecesse aquele dom de cura divina. Os homens de negócio não abriram porta para os selos, para a revelação dos 7 selos. Não foram eles, mas para o ministério da primeira e segunda etapa. Mas nós também temos a partida do irmão Brana em 1965. E depois do profeta, faz o quê? Cercado novamente. Não podiam fazer cercado enquanto estava vivo. Mas depois que ele parte, eles fazem o seu cercado. O irmão Brana vai retornar. Aí vem a ressurreição isolada do irmão Brana. É um cercado. Logo aparece outro cercado.
a dualidade, tentando ensinar para o povo que o irmão Brana foi um dualista, cercado. Aí os homens começam a se denominar, e Deus não fica encercado. Deus não fica. Deus sai. Sai e você fica ali. Você fica ali com o talo. Você fica com a bola seca. Você fica com a espiga seca. Com a palha seca. E Deus vai adiante. Deus vai e toma um outro homem. Toma um outro homem com a mensagem no nível mais alto. Onde você tem que entender isso? Com uma mensagem no nível mais alto. Deus trabalhando com a mensagem do profeta em um profeta vivo. Não é um cercado. Cercado é depois que aquele homem vai. Moisés foi e eles fizeram cercado. Nós somos de Moisés. Só que Deus já não estava na mensagem de Moisés. Deus já não estava em Moisés. Deus estava em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não trabalha em denominações. Deus chama o homem para sair do sistema. E o irmão Brana conta desses patinhos que queriam ter companheirismo, mas não podia por causa do cercado. Mas veio um reavivamento. Veio uma chuva. Veio uma enchente e as águas do rio subiram. E como o cercado era perto do rio, também entrou ali para dentro. E as águas foram levantando, e eles começaram a nadar. Galinha se afoga, morre, mas pato não se afoga. Eles puderam ter companheirismo com os outros patinhos. Eles se comunicavam, mas não tinham companheirismo. Tem que haver um reavivamento. Tem que haver. Veja, nós tivemos o avivamento de Lutero, fora do cercado do catolicismo. Nós tivemos o reavivamento de Wesley, fora do cercado luterano. Nós temos agora o avivamento pentecostal, que Pentecoste não é uma organização, é uma experiência, fora do cercado metodista. Nós temos um avivamento da primeira e segunda etapa fora do cercado pentecostal com o ministério da primeira e segunda etapa do irmão Brana. E agora a noiva ela tem o seu avivamento dos trovões revelados, do novo nome, através da mensagem de uma só pessoa fora do cercado denominacional chamado mensagem. Nós saímos de grupos da mensagem que não queriam que nós ouvíssemos isto que nós estamos ouvindo hoje. Eu senti de repetir isso aqui para que vocês saibam que não estamos dentro de um cercado. Aqueles que saíram do nosso meio fizeram cercado. Levantaram cerca. Para que as pessoas não ouvissem João. Eles levantaram cerca, eles fizeram um cercado. Disseram, olha, é aqui, fora daqui não tem mais salvação. Apocalipse 10, 8 a 11 não é um cercado. Não é cerca denominacional. Não é um sistema.
não foi fácil para a mensagem até o ano 2000. Tanto sistema dentro da mensagem no mundo. Alguns de nós tivemos conhecimento e participamos. Até chegar o ano 2000 e Deus sai fora. Deus sai fora e chamar, sai dela, povo meu. Como é que ele chama? O Cordeiro saiu do trono. Essa foi sua voz. A era terminou. Ele subiu com um novo nome. Desceu com um novo nome. Essa foi a voz nos chamando. Você pensa que a voz é alguém, oh, sai dela, povo. Não, a voz foi essa aí, o Cordeiro saiu do trono. A voz no dia de Pentecostes era: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Essa era a voz. A voz nesse dia é BRANHM. Então o profeta disse que quando aquele granjeiro saiu com seus patinhos, soltou eles. Mas eles tinham sido chocados no ninho errado. Ele disse: o problema é o ninho era errado. Não era um ninho de pata. Eles estavam debaixo, os ovos estavam debaixo de uma galinha. Então eles tinham na sua cabeça que seu líder, a sua mãe, era galinha. Mas eles foram crescendo diferente dos pintinhos. Os pintinhos ciscavam, eles não. Mas, onde a galinha ia, os patinhos iam atrás. Seguindo a sua mãe, errada. A igreja errada, a palavra errada. Por quê? Foram chocados no ninho errado. Como ele conta, como a águia agita o seu ninho, ele disse que aquele ovo de águia foi chocado também no ninho errado. Você vê que a águia cresceu maior do que todas as galinhas. O pato era diferente, os patinhos eram diferentes de todos aquelas outras aves que ali estavam. Mas um dia a mamãe galinha resolveu ir à beira do rio, porque ali podia encontrar algumas minhocas. E quando ela chegou na beira do rio, os patinhos entraram na água. Sentiram o cheiro da água. Eles sentiam um cheiro horrível lá no galinheiro. Água. E a mamãe disse: volte aqui. Disse: não. O Cordeiro saiu do trono. A intercessão terminou. Ele veio em 28 de fevereiro de 1963. Ele subiu com um novo nome. Volte aqui, seu fanático. Aí o patinho passou a ser um fanático, uma fanática. E se foi o patinho rio abaixo. Se foi o patinho para o meio da lagoa. E a mamãe galinha na beirada, porque ela não foi feita para nadar. Ela não foi feita para entrar nessas águas. Mas ela podia chocar. Ela podia chocar. Ela podia te chamar ao arrependimento. Trazer a mensagem de arrependimento. É onde eu me converti. Você se converteu. Onde deixamos as drogas. Deixamos o pecado. Deixamos o mundo. Descascamos ali debaixo. Mas sentimos que ali não era o nosso lugar. Até que encontramos as águas dos trovões do novo nome. Eles não podiam voltar ao galinheiro. Não, só se você for um pintinho, um angolista, um peru. O peru é aquele: que tribulação. Angolista, estou fraco, estou fraco. Estou fraco. Tem crente que é assim, né? Estou fraco. E o outro é: que tribulação, que problema, meu irmão. Mas o patinho, água.
ela foi levar ele à beira das águas, da palavra. Foi levar ele a ouvir esta mensagem. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Era somente isso. Deus abençoe você através da internet. Te dê a graça, a bênção. Se você é um patinho e está nadando na beira dos trovões, né? Agora, se você está em cerca, num cercado, você não vai conseguir sair, né? Mesmo que você queira sair, mas você está num cercado, amedrontado. É igual aqueles pastores que colocam medo no povo. Olha, se você sair daqui, você vai ser atropelado, vai acontecer uma coisa contigo, acontecer uma coisa ruim. E às vezes a pessoa acontece mesmo, é que eu saí lá daquela igreja, lá, tem que voltar de lá e pedir perdão. Não é isso, meu irmão. Se você é um patinho, você continua na água. Se você é um filho de Deus, de Apocalipse 10, 8 a 11, você continua nessa mensagem. Agora, se você não é, você volta lá para o galinheiro. Você já se acostumou ali. Você não é o patinho. A águiazinha, quando ela bateu suas asas, pulou e começou a voar, ela não voltou mais da fazenda. E o profeta disse que ela continuou voando mais alto, coisa que ela nunca fez, e ela não sabia que podia fazer. Quando você chega no novo nome, você está na Via Láctea, tão alto. Você enxerga lá de cima, aqui embaixo tudo pequeno. Quando você chega na mensagem de João, é mais alto. Aí você descobre que é uma águia, não é um falcão. O falcão se desintegra, voa, ele voa também, mas se desintegra conforme a velocidade do vento. A águia não, ela desafia as alturas, desafia os ventos de doutrina. Ela foi feita para voar alto. Seja você uma águia, um filho de Deus, para voar alto das modas, do pecado deste mundo, do sistema, da religião, da política. Voe mais alto.